Meus irmãos, abrem as vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Gálatas, né? No capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Gálatas capítulo 6. Aleluia. E o Evangelho, o versículo 12 a seguir. Mas nós vamos meditar especialmente no 14. O 12, a gente vai conversar do 12 para uma melhor compreensão. Aleluia. Aleluia. 12. Aleluia. Ao 14. Santo ao Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus. Nós sabemos que sem Jesus nós não somos nada. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sem Jesus Cristo o homem não é nada. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Está escrito assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém? Pode sentar. Glórias ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui, ele está reprovando, né, uma classe de obreiros, de pastores, de pregadores, né, que aliviavam as coisas para ser tido como bonzinho, para ganhar amizade, né, para ganhar amigos e dizer que ele era o homem de Deus, que eles eram os bambambam, né, que eles eram os acolhedores, né. Aí liberava tudo quando a palavra proibia, né. Aleluia. Aí Paulo disse: eu não sou igual a eles não, né? Eles só faz tudo isso, libera tudo para vocês, mas é para gloriar na carne de vocês, né? Para dizer que ele tem um monte de ovelha na igreja dele, que ele está com a igreja cheia, né? Mas ele não está nem aí para a sua salvação. Eles estão preocupados em ganhar mesmo, ter igreja cheia para dizer que ele é bom. Só isso. Aí Paulo disse: eu não. Aleluia. Pelo contrário, eles não querem ser perseguidos. Eles fazem tudo isso porque são covardes. Aleluia. Tem medo de pregar a verdade. Tem medo de anunciar a libertação. Tem medo de pregar que para ir para o céu tem que estar livre do pecado. Por isso eles liberam tudo. Aleluia. Para se vangloriar com a carne de vocês. Ou seja, eu não estou nem aí se vocês vivem pecado ou não, né? Aleluia. É o que Paulo está dizendo aqui. Quer que eu leia de novo, irmãos? Ou leia aí enquanto eu vou pregando. Aleluia. Paulo deixou claro. Eles estão liberando. Aleluia. Porque a circuncisão, Cristo mesmo disse que não é mais na carne, não é mais para guardar prepúcio, porque está profetizado em Ezequiel que a verdadeira circuncisão depois de Cristo seria no coração do homem, libertação, transformação.
Aleluia. Isso é o evangelho verdadeiro. Aleluia. Mas ele disse, não, eles liberam tudo. Aleluia. É apenas para vocês acharem que ele é bonzinho, né? Aleluia. E porque eles têm medo de ser perseguidos, né? É o que muitos hoje não querem. É ser odiado por causa do evangelho. É por isso que a igreja, a maioria, 90 ou mais por cento da igreja, dos evangélicos, está fazendo amizade com o mundo. Porque eles não querem ser perseguidos, né? Jesus falou que o mundo ia nos odiar. Então a palavra de Jesus vai ter que se cumprir. Se você quiser ir morar no céu, você vai ter que deixar a palavra de Jesus cumprir na sua vida. Aleluia. Se o mundo ama você, se o mundo te abraça, se você está lado a lado com o mundo, é porque você não é de Deus. Aleluia. Quem é de Deus não anda como o mundo anda, não faz o que o mundo faz, não vive o que o mundo vive, mas vive como Cristo viveu. Aleluia. Quem é de Cristo anda como ele andou, vive como ele viveu, fala como ele falava, pensa como ele falava, pensava, age como ele agia, ama como ele amou, vive como ele viveu e glorifica a Deus como ele glorificou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo disse, pelo contrário, longe de mim me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Está vendo? A nossa glória não é os aplausos, a nossa glória não é os abraços, a nossa glória não é as amizades, a nossa glória não é a multidão, a nossa glória não é todo mundo nos abraçar, a nossa glória é saber que mesmo odiado é por causa da cruz de Cristo. Aleluia. Isso é glória. Eu preguei aqui sobre a cruz de Cristo, é a minha glória, né? Aleluia. Por que ela é a minha glória? Está explicado, a mensagem está no YouTube. Aleluia. Então, meus irmãos, longe de nós nos gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Eu não vou pregar contra o pecado, porque senão eu vou embora. Então você é falso, você é mentiroso, você não é de Deus. Porque Deus não levanta pregador para apoiar o pecado da igreja, né? Deus levantou o pregador para quê? Para protestar contra o pecado, pregar contra ele, combater, trazer ele, julgar ele, aleluia, trazer ele à tona e dizer que quem não deixava no inferno. Essa é a verdade, aleluia, porque o próprio Jesus disse, né, que para entrar no reino do céu tem que deixar o pecado. Levaram um homem uma certa vez numa casa, né, Jesus pregando, a casa cheia, e levaram um homem numa cama, num leito lá, aleluia, não acharam lugar porque a casa estava cheia. Aí abriram a brecha no telhado e desceram o homem no meio, aonde Jesus estava, né? A intenção daqueles homens era, Jesus vai pôr a mão nele e vai curar, né? Vai dizer que ele está curado, está bom. A multidão, quando viu, também pensou que Jesus ia ter uma outra reação. Mas quando Jesus olhou para o homem, Jesus viu que o problema dele não era a enfermidade, era o pecado que estava nele, né? Aquela enfermidade não era um perigo para ele, não era um mal para ele. O mal que podia condenar ele era o pecado que estava nele. Aleluia! E Jesus olhou para ele e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia! E aí houve uma contenda, né, entre os fariseus e saduceus. Quem é esse homem? Está vendo? Esse homem não é de Deus, porque só Deus perdoa pecado. E ele está dizendo que ele é Deus, porque está perdoando o pecado desse homem. Aleluia! Aí Jesus disse, aleluia, para eles e disse: qual é a coisa mais melhor, mais fácil? É dizer, aleluia, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda. Aleluia! Aí Jesus virou o nome e disse, aleluia, moço, a ti te digo, levanta. Aleluia, levanta, pega o teu leito, vai embora para a tua casa. Aleluia.
você ser curado, primeiro você tem que ser perdoado. Aleluia! Busque primeiro o perdão do seu pecado, porque junto com o perdão vem o milagre, vem a cura, vem a bênção, vem a prosperidade. Junto com o perdão vem a graça para abundar na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E aí, Jesus deixou todo mundo ali, na cara no chão. Porque começaram a dizer que ele não era de Deus. Aí Jesus revelou que o problema daquele homem era o pecado, era a consequência do pecado. Por isso que Jesus perdoou ele. Aleluia! E depois ministrou a cura, ele foi curado. Aleluia! Já uns séculos os discípulos acharam que era pecado. Jesus disse: não, o problema dele não é pecado, não. É porque a enfermidade dele é para a glória de Deus. Está vendo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, o que é o pecado? O pecado é algo que vai levar o homem para o inferno. Essa é a verdade. É por isso que Jesus chegou até, aleluia, para tirar o homem dessa condenação. Ele veio morrer, ele veio morrer, porque o pecado é terrível. O pecado leva o homem para o inferno. Aleluia. Então quem abre a boca e diz que é pecador, você não se converteu. Você precisa se converter, porque a Bíblia diz que aquele que é justo não assenta na roda de escarnecedor e nem se detém no caminho dos pecadores. Porque o caminho dos pecadores é caminho de morte, de destruição, é caminho de condenação. Aleluia! Agora o caminho daqueles que abandonou o pecado, deixou o pecado de lado para servir a Deus em santidade, o caminho é de vida, é de paz, é de gozo, é de alegria, é de descanso, é de vida eterna no céu com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aí Paulo diz: longe de mim me gloriar não ser na cruz de Cristo, aleluia. Porque naquela época era mais fácil ir lá cortar o prepúcio do que se humilhar. Que é o que muitos seres humanos não querem: se humilhar, renunciar o pecado, renunciar ao engano, renunciar ao erro, renunciar aos prazeres da carne, para servir a Deus. Então eu vou lá, corto o prepúcio e está tudo bem, É igualmente a Páscoa de hoje. Eu vou entrar nesse assunto porque eu estou falando sobre Jesus Cristo, Aleluia! É muito bom eu ir lá fazer um champão de chocolate, encher a barriga, comer e dizer que eu comemorei a Páscoa, não é? Mas não é isso. Você está fazendo o que Deus não gosta, Você está pecando porque o sangue de Jesus não é chocolate, a carne de Jesus não é de cacau. Aleluia! O meu Jesus Cristo nunca trabalhou com cacau para fazer chocolate. Aleluia! Ele trabalhou de carpinteiro, pegar madeira torta, lavrar e fazer ela ficar reta. Aleluia! A obra de Jesus Cristo é pegar o cristão idólatra, o homem idólatra, transformar ele num cristão verdadeiro, que não precisa de imagem de escultura, não precisa de ídolo, mas que olha para o céu pela fé e fala com ele em pessoa. Aleluia! É isso que ele quer. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Então é mais fácil fazer uma reunião para comer chocolate do que dobrar o joelho 2 horas e orar no dia do domingo. Não é? Aleluia! Crente mundano é que tem esses prazeres malignos, irmão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É mais fácil, eu fazer uma estrada de sal grosso, pisar em cima, do que me converter abandonando o pecado. Aleluia! Para servir a Deus. Aleluia! É mais fácil materializar as coisas do que servir a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É mais fácil eu pegar uma madeira, cruzar ela, dizer que é uma cruz de Cristo e sair andando no meio da rua meia-noite.
que, aleluia, queriam se apoiar ou se justificar com coisas materiais e nunca entenderam o processo espiritual. Aleluia, quem entendeu foi abençoado como Moisés, como Josué, como Gideão, como Davi, aleluia, como os profetas que não carregavam a arca, mas tinha joelho no chão, boca no pó e obediência a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então é mais fácil, né? Aleluia, no domingo após o sábado, aleluia, né? Fazer o amigo chocolate do que fazer um culto de adoração a Deus, né? Fazer um jejum, né? Passar pelo menos uma hora de joelho no chão, orando para Deus salvar os idólatras. Mas como que vai orar se quem está no diz que é cristão, diz que está liberto, é mais idólatra do que os que estão lá? Porque os que estão lá pelo menos são assumidos. Aqui no nosso meio são os enrustidos, idólatras enrustidos dentro da igreja de Cristo. Aleluia, que é igual a esses homens aqui. Dizia que servia o Evangelho de Jesus, mas não largava a circuncisão. E Paulo dizia: gente, a circuncisão é mudança, é transformação. Vocês têm que abandonar os nossos costumes. Vocês têm que deixar o mundanismo, a vaidade. Vocês não podem seguir o exemplo dos gregos, dos romanos. Vocês têm que servir a palavra do Senhor. E ele dizia: não. O verdadeiro cristão tem que circuncidar, mas pode pegar à vontade, né? Que é o que muitos fazem hoje. Ele não chega a dizer pode fazer tudo, mas ele libera. A pessoa faz, ele não está nem aí, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outros agirem igual os fariseus. A palavra diz ainda, aleluia, aquele que maldiceu seu pai ou a sua mãe é réu do juízo, né? Aleluia. Aí os fariseus, os saduceus, os escribas diziam: não, se você puser a oferta aqui no altar, o dízimo de vocês, e colocar aqui, ó, e dizer isso aqui é a oferta a Deus, não tem problema, você não tem obrigação nenhuma de honrar pai e mãe. Jesus disse: vocês são os hipócritas, cego, fariseu, sepulcro caiado, aleluia, porque vocês violam a palavra de Deus para manter a tradição de vocês. Aleluia, não é o que nós fazemos hoje? Negam a palavra de Deus. Ai, não pode fazer a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é uma tradição católica, pagã, foi instituída no 3º século depois de Cristo. Aleluia, pela Igreja Católica, não foi pelos apóstolos. Aleluia, assim como o Natal que eu já preguei aqui passou a ser comemorado 300 anos depois da crucificação de Jesus. Pela Igreja Católica foi instituída também. Aleluia. Você acha que se fosse para comemorar o Natal, algum dos escritores do Novo Testamento não ia deixar uma pista para nós? Pelo contrário, Paulo fez foi o contrário. Paulo disse: gente, aleluia, todas as coisas me é lícito, ou seja, está na minha frente, ao meu alcance. Se eu quiser, eu posso ir lá e comer, mas não me convém. E aí depois ele disse: ele falou para os outros e falou para si: eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Aleluia. Então quem quiser liberar tudo por causa de lucro, de dinheiro, de fama, que faça, mas não me arraste. Fique longe de mim. Não quero a sua comunhão. Não
que aceitou Jesus. Ele, como o cantor Evandro Lima leu aqui, é amar Jesus Cristo, mais que tudo, está apegado a Ele, né? Aleluia, de todo o coração, aleluia, deixa tudo para servir a Jesus, aleluia. Aí ele diz que ele se gloria na cruz de Cristo, porque o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Paulo está declarando uma guerra, dizendo: eu não amo o mundo. Aí João vem e escreve assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o amor, quem ama o mundo, o amor do Pai que está nele, né? Aleluia. Ou seja, quem ama o mundo, não ama a Deus. Se você gosta das coisas do mundo, você não ama a Deus coisa nenhuma. Você pode até abrir a boca e dizer que ama, mas você é falso, é mentiroso, é hipócrita. Aleluia. Quem ama a Deus não gosta do mundo, não ama o mundo, não faz o que o mundo faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama a Deus, meus irmãos, aleluia, aborrece as coisas do mundo. Porque está escrito também em João, em primeira epístola de João, aleluia, que o mundo nos aborrece. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Aleluia. O mundo nos aborrece porque eles não conhecem a Deus. Aleluia. E porque ele não conhece a Deus, ele também não dá ouvido para nós. E por isso também ele nos odeia, porque nós não temos comunhão com ele. Aleluia. E diz que ele nos odeia ainda, porque nós não somos dele. Nós não somos de lá. Nós somos tirados de lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deu o mundo crucificado para você. Aleluia. Você não deixar ele perto de você. É você dizer: eu não quero comunhão com você. Já viu aquela pessoa que, aleluia, irmão, isso não é, aleluia, tem gente que não, mas é ódio, não é. A própria Bíblia diz isso. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Anda. Não tem como. Mostra para mim Jesus andando com Caifás. Mostra para mim Jesus andando com os fariseus. Eles eram que iam que Jesus estava para encher o saco lá, a paciência, né? Porque esse é o papel de quem é carnal, de quem é cego, de quem não tem visão de Deus. Aleluia. Mostra para mim Jesus comendo na mesma mesa que os fariseus, que os saduceus. Mostra para mim. Ah, pastor, mas Jesus foi na casa lá de um fariseu. Só que Jesus saiu de lá e deixou um liberto e salvo. Chamado Simeão. Simeão, né? Aleluia. Jesus foi lá com propósito e salvou o homem. Converteu ele. Aleluia. Ah, Jesus conversava com os pecadores, sim. Ele conversava, mas ele não ficava com eles. Você conversar com o pecador é uma coisa, mas a sua conversa é: Jesus te ama, quer te salvar. Jesus quer mudar a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus morreu na cruz para te levar para o céu, se você aceitar Ele como Salvador. Essa tem que ser a sua conversa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas infelizmente muitos não fazem isso. Não faz, porque ele não quer perder a amizade. Ele não quer perder a amizade. Ele quer ganhar a amizade, né? Então ele nega a Deus, nega tudo, nega a Bíblia, nega tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo diz que eu também estou crucificado com o mundo. E agora? Aleluia. Paulo está dizendo: tanto eu quero o mundo longe de mim, como me manter longe dele. Quero distância. Tanto eu quero ele longe de mim, como eu me mantenho longe dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é crucificar, É o mundo dizer: olha que roupa bonita. Aí você olha, só veste um passo do seu corpo. Você diz: eu não quero. Isso não é para mim. Eu sou de Cristo, Aleluia. Olha que maquiagem bonita.
quero, porque o brilho que eu quero em mim é o do Espírito Santo. Aleluia. Isso é crucificar o mundo. Aleluia. Alguém chegar para você, olha, vamos lá, pô, festinha ali. Aleluia. Você pergunta o que vai ter lá. Ah, vai ter bebida, mas você não é obrigado a beber. Eu digo, eu não vou. Porque lá é roda de escarnecedor e eu não posso ficar. Ah, pastor, você é salgado e você é muito doce. Se eu quero falar uma coisa, formiga gosta de doce, não é? Vê se você vê formiga em cima de sal, né? Inseto não pousa em cima de sal. Jesus não falou que o crente seria o açúcar da terra, falou? Ele falou? Ah, vocês são o mel da terra, falou? Aleluia. Jesus disse: vocês são sal. Aleluia. Porque o sal ele tem três qualidades. Primeiro, o sal ele representa a humildade. Você vai no mercado, você vê tudo na frente das prateleiras, à vista, né? Aleluia. Quando você vai procurar o sal, dá trabalho. Você vai achar ele lá no fundo do mercado, na última prateleira de trás. Assim é o crente humilde. Aleluia. Aleluia. Segundo, o sal, aleluia, ele dá sabor. Quem consegue comer uma carne sem sal? Quem consegue comer, aleluia, uma comida sem sal? Um feijão sem sal? Quem consegue comer carne sem sal? Só o urubu que gosta de carniça. Crente carniceiro come. Qualquer vida da igreja está bom para ele. Você pode ser adulto, ele pode ser mentiroso, pode ser foda. Está tudo bem, né? Isso é crente carniceiro, urubu, que gosta de carniça, né? Aleluia. Agora me prova se você vê uma águia comendo carniça. Você vê? Deus disse que o crente não é urubu, é águia. Aleluia. Abraçou, imunda lá, suíca. Aleluia. Crente águia. Primeiro que o urubu ele voa abaixo. Segundo, ele vive de comer carniça. A águia ela voa alto, ela come a carne viva. Aleluia. Ela não gosta, aleluia, de coisa morta. A igreja não aceita a morte dentro dela. Aleluia, porque a igreja tem vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, aleluia, o sal ele conserva. Lá em terra do Nordeste, como esse culto é acostumado ter pendura naquelas pedras de carne lá no varal, né? Ele pendurava lá e ficava de olho para os urubus e os gatos não comer, né? Gato é quando dá palavrão é terrível, né? Aleluia, aleluia. E a gente pendurava lá e ficava de olho, né? E o sol batia e secava. Aleluia. Não apodrece depois que come sal, é ou não é? Uma carne não estraga depois que você põe o sal, assim é a igreja. Aleluia, uma igreja com sal, com bom testemunho, com bom exemplo, com santidade, com obediência, temor a Deus, fidelidade, cumprimento da palavra, aleluia, amor à palavra, zelo pela doutrina, busca do Espírito Santo, ela mantém o sabor à terra. Aleluia. E a igreja está perdendo. Muitas igrejas perderam esse sabor, perdeu essa conservação, não conservam mais nada, perderam que não conservam mais a doutrina, Se o cara chegar e dizer: ó, pastor, eu quero congregar aqui, mas eu quero beber na casa, ele diz: fica aí, só Deus diz. Não é? Fala que eu estou mentindo. Se você falar, eu não vou acreditar, porque eu sei o que eu estou falando, Aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, deixou de ser sal, está se tornando um sal insípido, sem valor, sem sabor, sal vencido, aleluia. É isso que muitas igrejas estão se tornando, sem sabor, aleluia,
e não conseguiu a salvação. E aí? O que é mais importante? Hein? O que é mais importante? Você entendeu? Jesus ele leva tão sério o assunto da salvação que ele repreendeu os discípulos dizendo: vocês não têm que ficar preocupados com o que comer, beber, vestir, não. Vocês não têm que se preocupar com coisas da terra. Vocês, aleluia, têm que se preocupar. Primeiro, olha para os pássaros. Eles não trabalham, eles não tecem roupa, né? Porém, eles são felizes e não passam fome, porque o Pai que cuida deles. Olha para Salomão com toda a glória dele e olha para os lírios, aleluia, e você vai ver que Salomão não conseguiu viver na beleza que tem os lírios. Depois de Jesus deu essa lição, aí Jesus disse: mais uma coisa vocês devem fazer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, viver uma vida correta, e pode deixar que as demais coisas serão acrescentadas. Aí tem gente que não buscar o reino é difícil, né? É o que eu estava falando. Buscar o reino é difícil, porque o reino se busca com a boca no pó, gemendo, chorando, renunciando, obedecendo, sendo humilde, submisso, né? Aleluia, por amor a Cristo, aleluia. E muitos não querem. Aí diz: ah, deixa esse negócio de reino que é difícil, vamos buscar as demais coisas. E às vezes consegue. Você entendeu? Consegue. Qualquer um que buscar riqueza, né? Ele consegue. Ele consegue. Não, riqueza não é prova de que Deus está na vida da pessoa, não. Entenda isso. Entenda isso. A riqueza de Salomão não manteve ele em comunhão com Deus, né? Não manteve. Aleluia. Agora a enfermidade de Jó continuou com ele em comunhão com Deus, né? Aleluia. A riqueza, aleluia, do Egito não manteve Moisés lá. Moisés falou: fique tudo aí, porque eu vou sofrer com o povo de Deus. Isso é cruz de Cristo. Isso é estar crucificado, porque o mundo o Egito representa o mundo, né? É você renunciar tudo que é do mundo e dizer: infeliz, eu não quero você na minha vida, nada que é seu eu aceito para mim. Aleluia. Isso é crucificado. E Moisés disse: eu prefiro sofrer com o meu povo, com o povo de Deus, mesmo sem entender nada, né? Não sabia ele que ele estava sendo chamado. Aleluia. Aí depois, 40 anos, Moisés está na humildade, né? Um monte de ovelha no deserto. Aí de repente Moisés dá uma olhada com a árvore e vê um fogo na árvore, né? A árvore coberta de fogo, mas não se consumia, não era destruída. Mas aí disse: que negócio é esse? Foi chegando para perto. Curiosidade, né? Quando ele chegou, aleluia, mais ou menos a distância, ele ouviu uma voz: Moisés, aleluia, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aleluia, aonde Deus está, o local é santificado. Aonde a presença de Deus está, o lugar se torna santo. Por isso, se Deus está em você, aleluia, você é santificado. E se você é santificado, você é diferente do mundo. Aleluia. E aí Deus falou com Moisés e convenceu. Deu um trabalho para Deus convencer Moisés de voltar para o Egito, porque Moisés só pensava na vingança do faraó. Deus disse: fique tranquilo, porque quem queria te matar já está morto. Fique em paz. Deus é assim, Ele é aquele que te envia e é aquele que vai na frente, tirando os tropeços, as barreiras, tirando os impedimentos, jogando por terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando Moisés voltou para o Egito, né? Aleluia, era outro rei que estava lá, que tinha sido criado junto com Moisés, né? Aleluia! E foi uma batalha. Só que Moisés não deu espadada em ninguém, deu? Moisés chegou para o povo de Israel: ó, prepara o exército aí, ó, prepara a espada, a lança
e vamos enfrentar o Faraó. Foi? Não. Aleluia. Moisés chegou, chamou Arão e disse: Arão, o Senhor me mandou. E disse que nós somos responsáveis por tirar esse povo daqui. Aleluia. Arão falou: vou com você. Aleluia. Mas qual é o segredo? Vamos orar. Nós vamos falar com Deus e Deus vai falar comigo e eu vou passar para você o que Ele falou. Né? Aleluia. Hoje, irmão, é meio difícil a gente confiar nessas coisas. Né? É bem difícil. Entendeu? Aleluia. O homem dizer: Deus vai falar, fala comigo e eu vou falar para você. É bem complicado. Entendeu? Aleluia. Hoje o único guia que nós temos que ouvir aqui. Entendeu? O que está aqui, nós damos ouvido. O que não dá, pula fora. Pastor não é superior à palavra de Deus. Pregador não é superior aos mandamentos de Deus. Né? Ordenança de pastor, de obreiro, de pregador não está acima das ordenanças de Deus. Entendam isso. Sabe quando é que você, todos nós vamos prosperar de verdade? É quando nós passarmos a levar a palavra de Deus a sério. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entender que essa palavra é superior a tudo. Né? Aleluia. Há não sei quantos anos. Aliás, desde a época de Jeremias tentaram destruir essa palavra. Nunca conseguiram. É ou não é? Um rei chegou para Jeremias levou a carta lá para ele se humilhar, se converter, que Deus ia perdoar, ia livrar e falou que nada, rapaz. Pegou a carta, cortou todo e jogou no fogo. Acabou o negócio de palavra, profecia. Só que ele esqueceu que quem falou para Jeremias é a fonte. Aleluia! É a fonte. Aleluia! É o verbo. Né? Aleluia! Aí Deus falou: Jeremias, o rebelde lá cortou a palavra e tacou no fogo. Mas eu tenho a mesma mensagem e tem mais um pouquinho. Você vai acrescentar. Você vai me escrever mais coisa que eu vou te dar. E a carta foi: você agora feliz. Você queimou aquela palavra de papel, mas a minha palavra, aleluia, vai se cumprir. Você, por causa do seu atrevimento, por desfazer a minha palavra, tentar destruir ela e calar a boca do meu cérebro, você vai morrer. E você não vai ser sepultado. Você vai ser jogado por cima do muro como um jumento morto. Não adiantou nada ele cortar, queimar, não foi? Presta atenção. Não adianta de nada você desfazer a palavra de Deus para querer fazer a sua vontade. Não vai servir de nada. Entendeu? Não adianta de nada você dizer: Deus é muito bom, Ele não vai me lançar no inferno e você não vai. E não se converter. Não adianta nada. Você não vai ser salvo por dizer que Deus é bom. Você não vai ser salvo por dizer que Deus é amor. Você não vai ser salvo por dizer que Jesus está em você. Você vai ser salvo por obedecer a palavra de Jesus. Você vai ser salvo por obedecer a palavra de Deus. Você vai ser salvo por carregar a cruz de Cristo. Né? Aleluia, porque ele diz que quem carrega a cruz dele é discípulo dele. Quem rejeita a cruz não tem parte com ele. E aí, quem você quer ser? De Jesus? Aleluia. Ou do mundo e da condenação? Louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel. Leva a sério a palavra de Deus. Aleluia. Carrega a cruz de Cristo. Se aparta do mundo. Né? Aleluia. Nós vemos pessoas que pregam, né? Para nós não receber pecadores em casa, tem que saudar a paz do Senhor. Mas quando você olha, está lá desmontado. Né? Está lá desmontado. E aí? Deus quer que a gente só pregue ou Ele quer que a gente viva? É melhor você não pregar, mas praticar. Amém? Deus abençoe a todos. Carregue a cruz de Cristo, porque só a cruz dele é que salva. Amém? Aleluia. Deus abençoe e recebe o nosso pastor com as palmas para o Senhor Jesus. Bom, quem pode ter essa palavra?
semana, a cada dia, a cada minuto, porque ela vai trabalhar no seu coração, no meu coração, a cada dia e a cada minuto. A palavra de Deus é a mudança de vida em nossas vidas. Deus fiel. Tudo é a palavra de Deus. Nós não mudamos, tá? O que a pastor falou. Ele não muda, eu não mudo, mas não muda. Quem muda? Aleluia. Porque quando você medita nela, ela vai falar dentro do seu coração. Vai ser olhar para você e a palavra, eu preciso mudar aqui. E aí ela vai transformando, porque a palavra é transformadora. É a palavra que é transformadora. Junto com o Espírito Santo de Deus, que confia em você, e você vai entrar naquilo que Deus quer para não perder a sua salvação. Porque Jesus já fez tudo, morreu por nós. E agora nós temos que fazer a nossa parte, que é obedecer a sua santa palavra. Amém? Toda vez que eu oro, Deus deixa do seu poder, de sua graça, que essa palavra desdobra no coração de cada um. E essa palavra fala, hoje é segunda-feira, a semana inteira, ela continua falando nos nossos corações, ela continua libertando e fazendo aquilo que nós precisamos do nome de Jesus. Amém? Vamos falar agradecendo a Deus, e Deus leve todos em paz e bons do Senhor. Meu Deus e meu Pai, todo poderoso Deus, Criador do céu e da terra. Nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra. E pedimos ao Pai que essa palavra continue falando em nossos corações, Pai. Os ouvintes que nos acompanham pelo Facebook, YouTube, que o Senhor possa ouvir eles também. O Senhor possa dar o coração deles também. Vai nosso amigo, trabalha também, Pai. Dá bem nosso irmão, vai de milagre. Nesse vizinho, nesse quebra dele, nessa rua, nesse bairro, Pai. Não pega, Senhor. Deus parador, tipo de Senhor aqui, que possa receber o teu poder. Que a tua palavra entre nos lares, entre nos carros, possa mandar a acontecer nessa igreja, nesse lugar. Nós pedimos um milagre, nós declaramos um milagre, mas acabou para a função da palavra, Senhor. Nós pedimos a palavra, Senhor, e te agradecemos ao Pai, o Filho e o Espírito de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, apoiamos o Pai, o Filho e o Espírito de Deus, seja com todos nós, e toda a minha paz, seja com a palavra de Deus.